Bom, pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo, hoje a gente vai trabalhar a unidade 1, a seção 3. E nessa unidade a gente vai abordar um pouco sobre o que são as reações reversíveis e irreversíveis. E como a gente está trabalhando nessa disciplina o estudo cinético, né, das reações, a gente vai abordar como se expressa a lei de velocidade no caso de reações reversíveis e irreversíveis. Bom, então, abordando essa temática de reação reversível e irreversível, no primeiro momento eu gostaria da gente fazer uma reflexão. Vocês acham que sempre que se aumenta a temperatura de reação, a gente favorece a formação dos produtos? Bom, vocês estão vendo aí pelo slide, né, que nem sempre isso acontece e o fato de eu levar a formar mais ou menos produtos vai depender da natureza da minha reação. Mais adiante eu vou explicar um pouco mais detalhado o que seria essa natureza da reação. Coloquei uma observação aqui embaixo, que o que eu sei de certeza é que quando eu aumento a temperatura, eu sempre vou estar aumentando a velocidade de reação. Mas nem sempre dizer que eu vou aumentar a velocidade de reação quer dizer que eu vou favorecer a formação dos produtos. Isso porque a gente tem reações que são do tipo reversíveis e irreversíveis. E a depender da natureza dessa reação reversível, eu posso ou não favorecer a formação do meu produto. Bom, e o que seria as reações reversíveis então? As reações irreversíveis são aquelas do tipo que ocorrem em dois sentidos, direto e inverso. Então, eu coloquei um exemplo para vocês, A mais B dando C mais D de produtos, e tem duas setinhas ali indicando que a reação ela pode ir tanto no sentido de consumir A mais B para formar C mais D, ou também no sentido inverso, que é a setinha de baixo, a setinha contrária. Eu posso ter acontecendo simultaneamente C mais D sendo consumidos para formar A mais B. E as reações irreversíveis? As reações reversíveis são aquelas que ocorrem apenas no sentido direto. Então, vou ter sempre A mais B formando os produtos C mais D, por exemplo. Bom, uma observação para a gente ficar atento. Na prática, todas as reações elas apresentam algum grau de reversibilidade. Então, sempre que eu tenho uma reação, acaba que parte dos produtos que eu estou formando, eles podem se reorganizar e voltar a formar reagentes. Como então eu considero que uma reação é reversível, se na prática todas as reações são reversíveis? Eu vou considerar que a reação é irreversível quando a mesma é muito deslocada no sentido de formação dos produtos. Então, geralmente eu sempre considero a reação irreversível quando eu tenho a tendência muito grande para a formação dos produtos e a minha decomposição ali de produtos para se reorganizar, para formar novamente os reagentes, ocorre em uma escala muito, muito menor. Então, dessa forma, eu considero que a reação ela seja irreversível. Bom, e aí dentro do estudo cinético a gente aborda as leis de velocidade de reação, não é isso que a gente já está estudando desde o início dessa disciplina? Então, no caso das reações reversíveis, porque das irreversíveis a gente já viu, é aquela lei de velocidade que a gente está habituada, que é a velocidade é igual a constante vezes a concentração do reagente elevado ao coeficiente estequiométrico pela lei de potências, não é isso que a gente estava acostumado a ver? Quando eu tenho reações reversíveis, eu tenho que considerar duas leis de velocidade. A velocidade da reação direta, que está acontecendo para formar os produtos, e a velocidade da reação inversa, que é quando eu tenho os meus produtos sendo consumidos para formar reagentes. Isso só ocorre em reações que são reversíveis. Então, para reações reversíveis, eu tenho que considerar essas duas componentes de velocidades. Tá, na condição que a gente chama de equilíbrio, eu vou ter que a velocidade da reação direta, que eu chamei de RD, que é a de consumo do reagente para formar produtos, vai ser equivalente à velocidade da reação inversa, que é a velocidade de consumo dos meus produtos para formar novamente os reagentes. Então, na condição de equilíbrio, eu vou ter essas duas velocidades se igualando, tá? Certo, aí eu coloquei aqui como que a gente representa o equilíbrio graficamente. Então, num gráfico eu tendo concentração por tempo,
eu vou ter ali um consumo dos meus reagentes, né? Então, eles estão diminuindo ali na curva do reagente. Vou ter um aumento dos meus produtos. Então, a gente observa que a curva dos meus produtos aqui, ela está subindo. Chega um determinado momento que as concentrações, elas não se mudam, que é esse T asterisco aqui, que eu denotei aqui. Nesse momento, eu digo que a reação, ela está em equilíbrio. A reação, ela está em equilíbrio, ela é um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Então, eu ainda tenho a reação se processando, eu ainda tenho reagentes formando produtos e produtos retornando e formando reagentes, né? A reação, ela não está parada, mas os efeitos, eles se compensam. À medida que eu formo produtos, proporcionalmente, eu tô pegando esses produtos, eles estão reagindo de novo e formando reagentes. Que é quando aqui a concentração, ela fica constante. E, ou seja, as velocidades de reação inversa e direta, elas se igualam. Bom, então coloquei aqui um exemplo. Considere a reação, né, genérica, em que K1 é a constante de velocidade da reação direta e K-1 é a constante de velocidade da reação reversa. Bom, se a gente considerar que as duas reações, tanto no sentido direto como no sentido reverso, é elementar, então a gente pode aplicar a lei de potências para obter a lei de velocidade. E aí, como que vai ficar a velocidade de reação da reação direta? Não é a constante, né, de velocidade da reação. Então, estou olhando a reação primeiro nesse sentido direto, então vai ficar K1 vezes a concentração dos reagentes, cada um elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, essa aqui vai ser a minha lei de velocidade para a reação direta. Para a reação inversa, então, eu estou trabalhando nesse sentido aqui. É como se os meus produtos agora se transformassem nos reagentes, né? E eu estou trabalhando com a minha constante K-1. Pela lei de potências, como que vai ficar a lei de velocidade da reação reversa, que eu chamei de R-1? Vai ser a constante de velocidade específica dessa reação, que é a reação nesse sentido, K-1, elevado vezes as concentrações dos meus reagentes, que aqui no caso dessa reação vai ser C e D, né? Que eu tô nesse sentido, no sentido contrário, cada um elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, aqui a gente tem a velocidade para a reação direta e a velocidade para a reação reversa. E aí, como que vai ficar a velocidade de reação total? Ela vai ser a soma da minha velocidade de reação direta mais a velocidade de reação inversa. Então, a gente viu lá no slide anterior que a velocidade de reação direta é K1 CA elevado a A, CB elevado a B. Então, K1 CA elevado a A, CB elevado a B. Mais constante, mais a velocidade da reação inversa. Velocidade da reação inversa, K-1, C elevado a C, C vezes CD elevado a D, que tá aqui. Esse sinal de menos aqui sempre vai vir porque eu tô tratando da minha reação no sentido contrário, tá? Então, na hora de somar aqui, eu vou colocar sempre que eu tô tratando da velocidade inversa, um menos. Então, a lei de velocidade global de uma reação reversível, ou seja, ela se dá nos dois sentidos, tanto direto quanto inverso, vai ser a soma da reação direta mais a da inversa. Lembrando sempre que a reação inversa eu coloco um menos 1 aqui na fórmula para poder fazer o somatório, né? Mais com menos é menos, beleza, pessoal? Bom, no equilíbrio, a gente tem que a velocidade global da reação é nula. Não que a reação tenha velocidade nula, a reação inversa e direta, elas continuam ocorrendo lá na sua lei de velocidade específica. Mas o somatório das duas, quando eu tenho um equilíbrio, ela é nula. Um efeito compensa o outro. E aí, se eu tenho nessa fórmula aqui que R é igual a zero, eu isolando aqui a velocidade de reação direta e a velocidade de reação reversa, eu vou chegar aqui. K1CA elevado a A é igual a CB elevado a B, que é igual a K menos 1, C vezes C elevado a C, CD elevado a D, certo?
eu vou ter que a minha velocidade de reação direta é igual à velocidade de reação inversa no equilíbrio. Tá, e aí eu posso rearranjar algebricamente essa reação, isolando os K's de um lado e as concentrações do outro lado. Então, simplesmente o que eu fiz daqui para cá foi pegar K1, passar dividindo aqui. Desculpa, gente, tá trocado. Peguei K1, passei dividindo aqui. E aqui fica C elevado a C, C elevado a D. Vou pausar. Então, para a equação aqui de baixo, simplesmente o que eu vou fazer é isolar os K's de um lado e as concentrações do outro. Então, eu vou pegar esse K menos 1, passar para o outro lado dividindo, vou ficar com K1 sobre K menos 1. Vou pegar esse termo CA elevado a A, CB elevado a B e vou passar ele para o outro lado dividindo. E vou chegar a essa expressão aqui. Esse lado... Calma aí, gente, que não tá indo. Esse lado esquerdo da minha equação, desculpa, essa divisão aqui eu chamo de constante de equilíbrio, tá? KI. Bom, então eu coloquei aqui para vocês tentarem fazer, né? Descrever primeiro, são duas reações reversíveis. A gente vai considerar que tanto no sentido direto como no sentido inverso elas são elementares, né? Então, para vocês descreverem primeiro, em função das concentrações, a lei de velocidade global, que vai ser a velocidade de reação direta mais a velocidade de reação inversa, e depois em função das pressões parciais, que a gente vê aqui que as reações são em fases gasosas. No capítulo anterior, eu ensinei como vocês montam lei de velocidade em função de pressão parcial. Lá onde está concentração, ao invés de pôr concentração, eu vou colocar pressão parcial. Então, tentem fazer, pausem aí o vídeo de apresentação, tentem fazer, e aí vocês podem, se tiverem dúvidas, enviar para mim, enviar para eu poder corrigir, beleza? Bom, na última aula também eu apresentei para vocês a constante de Arrhenius, né? Como que eu expresso K, que é a velocidade de reação específica, em função da temperatura. Porque essa constante de velocidade, ela não é constante, ela varia com a temperatura. Então, na aula passada, eu coloquei como que expressa K em função, né? Qual que é a função que eu consigo expressar K. E aí, para me montar com a constante de equilíbrio, eu vou expressar K1 aqui em cima, que vai ser A1 exponencial de menos EA1 sobre RT. Esse A1 e esse A1 se referem à reação direta, dividido por K menos 1 exponencial de menos EA1A sobre RT. Daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi rearranjar de acordo com propriedade de logaritmos. A gente sabe que a divisão de logaritmos é igual à subtração dos mesmos. Então, eu reorganizei para chegar nesse EA1 menos EA menos 1. E aí, esse EA1 menos EA menos 1 pode ser comparado à entalpia de reação. Alguns de vocês já devem ter visto termodinâmica, o que significa entalpia, né? Que é basicamente a energia envolvida na reação. Então, esse EA1, que se refere à reação direta, a gente vai chamar de entalpia dos produtos. O EA1 corresponde à entalpia dos produtos. Já o EA-1, que é referente à reação inversa, ela corresponde à entalpia dos reagentes. E aí, a gente tem o que a gente chama de ΔH de reação. Bom, e aí algumas considerações sobre o ΔH de reação, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. De acordo com o ΔH de reação, eu posso classificar a minha reação em dois tipos, em duas naturezas diferentes. De endotérmica, quando a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Então, se esse valor aqui é maior que esse valor aqui, essa subtração vai dar um valor positivo. Então, ΔH é maior que zero, a minha reação é endotérmica. Toda vez que eu tiver ΔH positivo, reação endotérmica.
E aí minha reação também pode ser classificada em exotérmica, quando eu tenho entalpia dos produtos menor que a entalpia dos reagentes. Então, se eu estou fazendo aqui uma subtração e esse valor aqui é menor que essa subtração, valor total, vai ter um valor negativo. Pra vocês entenderem, é só a gente colocar valor. Por exemplo, eu tenho aqui um valor de 3 e aqui para entalpia de produtos, um valor de 3, para entalpia de reagentes, um valor de 2. Então, 3 menos 2, eu vou ter um valor de 1, beleza? Um valor positivo, 1 positivo. Então, vou ter que a minha reação é endotérmica. Mas digamos que, por acaso, eu tenho um valor de entalpia de produtos igual a 2 e de reagentes igual a 4. Então, eu vou fazer a seguinte subtração. 2 menos 4. 2 menos 4 igual a menos 2. Nesse caso, eu vou ter que a minha entalpia de reação possui um valor negativo e a minha reação é endotérmica. O que a gente deve observar? Reações endotérmicas são aquelas que precisam de energia para a reação ocorrer durante todo o processo reacional. Então, eu tenho que estar adicionando calor, alguma forma de energia para que essa reação se proceda. Na reação exotérmica, eu não preciso dessa energia fornecida ao processo ao longo da reação para que essa reação possa ocorrer, né? Lembrar que, por exemplo, o processo de combustão ela é uma reação exotérmica. Por quê? Na combustão a gente libera energia quando ela ocorre. Estou lá fazendo um churrasco em casa, acendo uma fogueira. É um processo, vou acender a churrasqueira lá com carvão. É um processo de combustão. Quando eu acendo ali, eu gero energia, né? Eu libero energia para o meio. Então, minha reação é exotérmica. Só que essas reações, elas não vão ocorrer de forma espontânea. Assim, eu tenho carvão e eu tenho o fósforo. O carvão é o meu combustível, né? Ela não vai ocorrer de forma espontânea. Porque o que é a reação de combustão? É a reação entre o carvão que é a matéria orgânica, e o oxigênio do ar. Mas eu tendo os dois lá, a minha churrasqueira ela não acende sozinha, se eu tiver o carvão e o oxigênio. Eu preciso de um agente para fazer a ignição, para que eu alcance aquela energia de ativação mínima que qualquer reação precisa, tanto endotérmica quanto exotérmica. Então, eu vou lá e risco um fósforo e dá uma ignição. A mesma coisa acontece no motor do nosso carro. A gente tem lá, abastece com etanol, com diesel, com gasolina. E a reação de combustão, de explosão do motor, ela não acontece sozinha, né? A gente tem que ativar lá através da ignição do carro, né? Tem uma faísca no motor que faz com que o processo de reação de combustão ocorra. Então, o que eu quero que vocês percebam com isso? A reação endotérmica, ela consome energia durante toda a reação. A reação exotérmica, ela libera energia na reação, mas mesmo assim ela precisa de uma energia no início, que é a energia mínima de ativação dela, para que essa reação ocorra. E aí lá no início eu falei para vocês que a temperatura ela nem sempre favorece a formação dos produtos, vai depender do tipo de reação. Então, toda vez que eu tenho uma reação endotérmica, ou seja, o ΔH é positivo, se eu aumento a temperatura, eu favoreço a minha reação endotérmica, tá? Beleza, coloquei aqui um exemplo. Geralmente, quando a gente coloca o ΔH de reação, para uma reação assim reversível, esse ΔH eu estou sempre me referindo à reação que ocorre na forma direta. Então, esse ΔH é referente à reação O2 produzindo O3. E ela tem um ΔH positivo. Então, se eu aumento a temperatura, eu vou favorecer que o meu equilíbrio se desloque para a formação de O3. Então, quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu favoreço a formação de O3, tá? E se eu diminuir a temperatura, como ela é endotérmica no sentido direto, eu vou favorecer o sentido inverso, que é a formação de O2 se eu diminuir a temperatura, tá? Então, é isso que eu queria que vocês se atentassem nesse primeiro momento. Bom, aqui eu coloquei graficamente como que a gente pode representar as reações endotérmicas e endotérmicas.
de acordo com a entalpia. Então, aqui a gente tem reagentes e produtos e aqui é a entalpia. O que eu falei para vocês? Que na reação endotérmica, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Então, mesmo eu não tendo indicado aqui com essa setinha, só de olhar no gráfico a gente consegue perceber que essa é uma reação endotérmica. Por quê? O patamar de valor aqui que os produtos estão marcando dentro desse eixo é superior ao patamar de energia que está os reagentes, certo? Então, essa reação é do tipo endotérmica. Do contrário, como que é um gráfico de uma reação exotérmica? Na reação exotérmica, eu disse que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Então, é isso que está ocorrendo aqui. Vocês percebem, se olhar no gráfico aqui, nesse eixo vertical, que esse valor aqui, que está demarcando a entalpia dos reagentes, é superior a esse valor aqui que está demarcando a entalpia dos produtos. Então, a gente consegue visualizar graficamente como é a reação endotérmica e como é a reação exotérmica. Bom, e aí algumas observações, para quem já viu termodinâmica e para quem não viu também, qual que são as especificidades de termodinâmica dentro das reações químicas e a cinética química? Bom, a termodinâmica vai me dizer se uma determinada reação ela é possível de acontecer ou não, tá? Se ela pode existir ou não, porque nem sempre quando a gente mistura duas coisas ocorre um processo reacional. Às vezes a gente só faz uma dissolução. Por exemplo, quando eu coloco sal em água, que é o NaCl, né, o sal da cozinha em água, ali não ocorre um processo de reação. Ali eu só estou dissolvendo o sal na água. E a termodinâmica, através dos seus cálculos, ela vai me dizer quando uma reação ocorre ou não. Além disso, a termodinâmica ela aborda os aspectos de equilíbrio de uma reação. Então, essa parte que a gente abordou de equilíbrio de reação, em termodinâmica, vocês, se não viram, vão ver também. E a cinética química? Com que a cinética química trabalha? Ela vai determinar quão rápida ou quão lenta é a reação. Como a gente trabalha com velocidade de reação, ela vai dizer isso. E do ponto de vista econômico, a cinética química ela é muito importante, porque se uma reação for muito lenta, talvez ela não seja economicamente viável. Às vezes a termodinâmica até me diz, não, essa reação ela é possível de ocorrer. Mas ela ocorre de uma forma tão lenta, porque termodinâmica ela não trabalha com tempo. Ela fala, pode ocorrer. Não fala se pode ocorrer daqui 10 anos, daqui 1 ano, daqui 1 hora, daqui meia hora. Isso a gente vai abordar só em cinética química. Então, do ponto de vista de avaliação econômica, a cinética química ela é muito importante, porque ela vai me dizer se uma reação é tão lenta, que torna ela economicamente inviável. Ou se eu preciso de um catalisador para aquela reação ser economicamente viável, porque como a gente sabe, que a gente abordou anteriormente, o papel do catalisador dentro de uma reação é acelerar a velocidade de reação, entre outros, tá? Que a gente não abordou aqui ainda. Bom, e aí dentro da termodinâmica da reação, a gente tem que se atentar à energia livre de Gibbs. O que é a energia livre de Gibbs? É a energia que um processo dispõe para realizar trabalho útil, tá? Como nas reações a gente tem quebra e formação de ligação, e toda vez que a gente quebra e forma uma ligação, a gente tem variação de energia, porque ou a gente tem consumo de energia para quebrar, ou liberação de energia, tá? Vai depender da natureza da reação. E aí é possível demonstrar que a constante de equilíbrio que a gente estudou lá atrás, ela pode ser relacionada com a energia livre de Gibbs através da seguinte expressão, em que o ΔG aqui vai representar a energia livre de Gibbs, o R é a constante dos gases ideais e o T a temperatura. Então, é só uma outra forma de calcular constante de equilíbrio de reação, caso, por exemplo, eu não tenha concentração ali dos meus reagentes, nem pressões parciais, tá? Bom, e aqui, para finalizar, é só um gráfico do comportamento da constante de equilíbrio com a temperatura, lembrando que a constante de equilíbrio, a gente só tem constante de equilíbrio quando reações são reversíveis, caso contrário a gente não aborda. Lembrando que a constante de equilíbrio é o K1 dividido pelo K-1, aqui tá ao contrário, tá, gente? Eu vou organizar nos slides depois.
E aí, como que se comporta a constante de equilíbrio de acordo com a natureza da minha reação? Quando eu tenho uma reação endotérmica, que eu aumento a minha temperatura, a tendência é a constante de equilíbrio aumentar, tá? Já quando eu tenho uma reação exotérmica, com o aumento da temperatura, a tendência é a minha constante de equilíbrio diminuir. Beleza? Só lembrando aqui que essa razão é a constante de equilíbrio. Bom, então a gente finaliza aqui. Eu vou deixar essa aula no Google Classroom para quem quiser assistir gravada. E eu ainda vou postar a unidade 2, sessão 1, para vocês poderem estudar. Então, depois de ver essa aula, meu conselho é façam os exercícios que estão no slide, passem para a unidade 2, sessão 1.